Boa tarde, é o professor Cristiano do canal Desbravando Decifrável. Tá? A gente vai estar continuando os argumentos do John Locke contra o Sr. Robert Firmer. Esse vídeo vai ser o último sobre o primeiro vídeo. A partir dos próximos, nós vamos estar vendo o segundo livro do John Locke, os dois contratos, certo? Desculpa, os dois tratados sobre o governo. Tá? Então vamos lá, vamos ver os outros argumentos que o John Locke vai estar apresentando contra o seu oponente. Tá? Nos dois primeiros vídeos nós vimos que havia, né, na base dois grandes fundamentos na argumentação do oponente de John Locke, que era a ideia de que o poder, certo? O Adão era o primeiro monarca absoluto, porque primeiro ele era pai, ele tinha paternidade, e o segundo porque havia uma doação exclusiva dele, certo? Que é dele, que pertence a Adão, que foi dada por Deus. Esse argumento, né, esses dois argumentos são fundamentais para entender a justificativa do poder dos monarcas absolutos. A ideia é mais ou menos a seguinte: Adão é o primeiro monarca, isso exclui os seus herdeiros e a sua esposa, certo? Eles não têm poder sobre a terra, os animais, esse tipo de coisa. Eles usufruem dessas propriedades porque basicamente Adão permite, e isso vai sendo passado de Adão para Caim, para Moisés, até os reis, até chegar nos reis da época do John Locke, certo? E o autor está argumentando, olha, por que você tem que aceitar o rei, o monarca absoluto? Porque Deus deu poder lá no início da humanidade. Se você tem propriedade, tem animal, tem essas coisas, é porque o rei permite, e se o rei quiser ir lá e tomar, você tem que calar a sua boca e ficar quieto, porque Deus quis isso. É basicamente essa ideia que está na base do argumento. Então, o John Locke vai começar, né, apresentando alguns argumentos contra isso, além daqueles dois que foram apresentados nas duas aulas anteriores, na aula anterior. Então, o que acontece? Ele primeiro vai mostrar a questão da relação avô-pai. O avô, ele teria mais poder que o pai? Então, exemplo, nós temos Adão, certo? Adão criou Caim, e depois Caim foi produzindo outras pessoas. Adão é pai, Caim é pai. Os dois são monarcas absolutos ao mesmo momento? Se os dois são monarcas absolutos ao mesmo momento, quer dizer que os dois não existe monarca absoluto. Porque para ser monarca absoluto só tem que ter um. E a pergunta é, Adão, por ser avô, tem mais poder que Caim? Porque um avô é como se fosse digamos assim, um pai que foi um indivíduo que foi pai duas vezes, certo? Então esse vai ser o primeiro argumento. Então o avô, por ser um indivíduo que basicamente ele tem uma relação primeiro de paternidade com seu filho e depois com seu neto, ele teria mais poder que o próprio pai da criança. Tudo bem? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, a ideia de paternidade, se já está ligada à ideia de poder político, então quantos pais tiverem, quantos pais existirem, vai ter tantos reis. Ou seja, se eu tenho basicamente 1000 pais numa sociedade, vai ter 1000 reis então? Então esses vão ser outros argumentos que o John Locke vai estar apresentando e mostrando as contradições desse argumento. O outro ponto que o John Locke vai estar apresentando também vai ser a questão de passagens bíblicas que vão contra a ideia da argumentação desse autor, do seu oponente. Onde, por exemplo, ele vai tentar estabelecer, porque veja bem, se você aceita a argumentação do Gênesis, de uma certa forma ou outra, todos nós que estamos aqui, que existimos em sociedade, somos descendentes de Adão. Então, como que você faz para estabelecer a linhagem específica que tem poder, se todas as pessoas são descendentes de Adão? Uma forma de tentar separar isso, certo? Vai ser a argumentação de que somente a descendência pelos filhos primogênitos seria a base do poder. O John Locke vai mostrar que há várias passagens na Bíblia onde o irmão mais novo, ele que assume o poder, ele que tem, digamos assim, o poder sobre os demais. Então ele vai passar um desses exemplos, né, que é o, digamos assim, mais gritante, vai ser a passagem do Gênesis que fala sobre Esaú e Jacó, onde o Jacó, certo, consegue a bênção do seu pai, e ele tem que fugir, porque basicamente ele, digamos, seria o líder ali, ele ia continuar sendo o líder, certo? No lugar do seu pai. E o seu irmão Esaú fica muito bravo por ter, digamos assim,
roubado o que seria, digamos assim, o que ele entende como algo que ele, como irmão primogênito, deveria ter. Só que depois, anos depois, como os dois se reencontram e os dois fazem as pazes, não há nenhum momento ali nas passagens bíblicas, né, mostram que Esau está submetido a Jacó, certo? Ou Jacó foi submetido a Esau, certo? Há uma relação entre os dois de igualdade, não há nada disso, certo? Então, essas contradições que aparecem na argumentação do Sr. Robert Firmer, né, apresentam o quê? Que o texto bíblico, certo? Essa é a ideia básica da argumentação do John Locke. O texto do Gênesis, levado tal como ele está, não dá base à ideia de que existe uma monarquia absoluta em Adão, certo? E essa ideia, ela não pode ter como base a mistura entre a relação filho e pai, certo? Ou avô e pai. Nós temos respeito nós devemos ter respeito pelos nossos avós, pelos nossos pais, mas isso não é não poder, aí não tem nada a ver com questão política, tem a ver com outras coisas, tá? O último argumento que o John Locke vai estar argumentando, que tem a ver com uma mentalidade que tinha nos oponentes, né, do próprio John Locke, os chamados realistas, que eram os defensores da monarquia absoluta, a ideia de que o filho é uma propriedade do pai, ou seja, eu produzi o filho, certo? Eu produzi ele e ele é minha propriedade, eu posso tratá-lo como alguns povos, né, da antiguidade tratavam, vendiam os seus filhos, digamos assim, como uma propriedade propriamente dita, né, como uma mercadoria propriamente dita. O John Locke não aceita esse argumento, ele vai mostrar, né, que existe uma diferença entre produzir ou gerar e criar, que somente Deus pode criar, porque somente Deus cria do nada, certo? E os pais, eles muitas vezes produzem, certo? Geram uma criança, às vezes nem porque eles querem, tem a ver com uma questão de apetite sexual somente. Eles só queriam finalizar um apetite sexual e sem querer aconteceu. E eles só produzem o suporte material, porque o John Locke tem dentro de uma tradição que remonta ao Santo Agostinho, a ideia de que o indivíduo, certo, está ligado à questão da alma, certo? Então, por exemplo, ele não aceitaria, né, a ideia de que quando um óvulo e um espermatozoide se unem, certo? Tem a fecundação e gera o zigoto, certo? Ali ainda não haveria inicialmente um indivíduo. Para ter indivíduo teria que ter alma primeiro. E essa tradição ela tem dificuldade de estabelecer quando que literalmente você tem. Você pode estabelecer uma linha entre, ó, isso aqui é só um aglomerado de células e isso aqui é um indivíduo. A linha era a alma. Alguns vão dizer que é 5 meses, outros vão dizer que é 3, outros vão dizer que é só na hora de nascer. Essa tradição ela tem essa dificuldade de estabelecer, mas ela entende de que inicialmente, tipo no primeiro mês ou na primeira semana, ainda não teria alma ali então não é um indivíduo, certo? Então o argumento do John Locke basicamente é esse: um indivíduo como tal não pode ser uma criança, né? O filho não pode ser tratado pelo pai como uma propriedade, porque primeiro ele não é algo que foi gerado somente pelos seus pais. Na verdade, ele não foi criado somente pelos seus pais. Os seus pais só geram a parte material e o que é mais importante, aquilo que dá a sua individualidade, que é a sua alma, é criado por Deus e logo isso foge, certo, do poder dos homens. Esse que é o argumento dele. Evidentemente esse argumento não é tão detalhado, mas o John Locke ele argumenta assim. E ele está dizendo o quê? Que um pai, ele não é um pai só porque ele gerou a criança, porque tem uma série de responsabilidades que o pai deve fazer para ter o respeito e a autoridade sobre os filhos. A autoridade dos filhos vem, certo? Não apenas da parte biológica, mas vem de um certo cuidado que é esperado dele. E se um pai um indivíduo que deveria ser pai, ele foge, ele não pode ser chamado de pai, certo? Esse é o argumento que só a parte biológica é que importa, tudo bem? Então, nessas passagens, nesses argumentos, né, contra o Sr. Robert Firmer, certo, vai aparecer uma série de pontos que vão ser desenvolvidos no segundo livro. Um deles é a questão do contrato de natureza, como que o Locke, certo, pressupõe o que nós chamamos de estado de natureza, que vai ser fundamental para a questão do contrato de natureza. Diferentemente do Hobbes,
Só para lembrar, gente. A gente viu nas aulas de Hobbes que o Hobbes ele rompe com a visão do Aristóteles, ou seja, por Hobbes nós não somos animais políticos. O John Locke ele não deixa nítido se ele rompe com Aristóteles ou não. Há uma certa ligação ainda com essa visão do Aristóteles, que nós somos animais políticos, certo? Mas o John Locke não desenvolve isso, certo? E ele pontua que seu estado de natureza está ligado, tá relacionado a um certo conhecimento que ele tinha das colônias que vão futuramente produzir os Estados Unidos da América. O outro ponto é a ideia de propriedade, certo? Nós vimos que para o John Locke, inicialmente Deus cria tudo, basicamente tudo é uma doação para a humanidade, não é para o indivíduo, é para a humanidade, e a propriedade ela vai estar relacionada ao trabalho, ou seja, John Locke vai estabelecer uma relação de propriedade e trabalho. Tudo bem? Esses pontos nós vamos estar desenvolvendo no próximo vídeo. Então, até mais. Falou, gente!